Bom, boa noite, gente. Vamos começar mais uma sessão de emergência da Abramed, Minas Gerais. E hoje nós temos como convidado Eduardo da Costa Marçal para falar para a gente sobre dor torácica na emergência. Agradecer demais, viu, Marçal? Você está aqui. Que isso? Nós temos Prazer. muita saudade de você de maneira mais frequente no Odilon Berens e nas redondezas da emergência por aí. Obrigado. Vamos lá, então, Vamos para lá. também a gente não ficar muito tarde. Calma aí. Pronto. Tá. Na verdade, a ideia que a Natália me passou é que a gente tem uma coisa mais dinâmica, então eu vou dar alguns slides e vou falar um pouco mais prático mesmo. E fiquem à vontade para interromper. Às vezes eu vou fazer perguntas. Quem quiser responder em silêncio, fica à vontade. Quem quiser se manifestar também vai ser muito bem-vindo. Então, eu vou falar mais ou menos o que que a gente não deveria fazer na emergência quando a gente está avaliando dor torácica, que é uma queixa que, inevitavelmente, todo plantão a gente vai ver, né? É muito difícil a gente passar um plantão inteiro sem ver. E acho que a primeira lição que eu vou falar é tentar só valorizar o que a gente considera como dor torácica clássica. São as primeiras coisas que a gente vê que não pode fazer quando a gente está começando a dar plantão. Porque às vezes a gente acha que dor torácica na emergência vai ser aquela dor em opressão, aperto, inequívoca, né? Só que nem sempre. E às vezes, se a gente tenta fazer isso, a gente vai cair em várias armadilhas. Às vezes, o que eu entendo como dor, o paciente vai falar que é uma pressão, um peso, um desconforto, um mal-estar. Eu sei que não é a realidade de vários daqui, mas tem muitos colegas que, quando não ouvem a palavra-chave dor, automaticamente já minimiza, né? Ah, eu tô com peso, eu tô com desconforto. Às vezes o próprio paciente não consegue explicar, mas tudo isso entra dentro do mesmo guarda-chuva. A ideia de que dor torácica pode ser as apresentações clássicas, para a maioria das pessoas também está claro, né? Então tem gente que já superou a ideia de que dor torácica é só dor e sabe que desconforto e pressão também entra, mas tem outras coisas que podem se manifestar com dor torácica, como equivalentes dessa dor torácica, mas um paciente também não vai falar com dor. Às vezes, se a gente tem uma dispneia súbita, uma das coisas que a gente tem que pensar, principalmente se a gente está trabalhando com uma população que não é a mais representada. Infelizmente, a gente sabe que principalmente homens brancos são os mais representados em boa parte dos estudos, e a gente pega idosos, mulheres, diabéticos, pessoas com neuropatia ou dificuldade de comunicação, muitas vezes o jeito que ele vai se manifestar é um pouquinho diferente. Então, talvez uma das principais lições que eu vou falar aqui, que a gente tem que expandir o jeito que a gente entende como dor, o que que a gente considera como dor, para a gente poder, assim, capturar os pacientes mais atípicos. Outra coisa que ajuda a gente a entender é que se a gente está vendo um paciente com dor torácica na emergência, o paciente se sentiu preocupado ao ponto de decidir sair de casa, ir ao pronto atendimento e esperar uma fila para ser atendido por você. Então, provavelmente esse paciente tem um sintoma que merece ser valorizado. Principalmente se junto qualquer uma dessas coisas que eu falei, mesmo que não seja o clássico, venha sintomas de sudorese, náusea, abafamento. Então, é muito difícil um paciente que vai chegar para a gente no pronto atendimento com um sintoma grave e que a gente não vai poder valorizar bastante para poder entender e aliviar esse sofrimento dele. Outra coisa que é muito importante a gente nunca fazer é determinar se uma dor é típica ou atípica ou inespecífica. Até quando a gente coloca uma etiqueta na dor a primeira vez que eu penso paciente, ainda mais uma etiqueta tão determinística assim, às vezes eu vou cair em armadilhas, porque eu vou entrar num viés. Se eu falei que a dor é típica, eu vou automaticamente pensar só em síndrome craniana, cardiologista, com guias assim, eu não vou pensar em mais nada. Ou se eu acho que ela está típica, eu vou custar aceitar que existe possibilidade dela ser infarto. Às vezes, só de ouvir a dor e chamá-la de atípica, eu vou excluir infarto. E acaba que é muito mais difícil fazer isso na vida real, porque, apesar de dor torácica ser uma causa muito comum da gente ver o paciente para o atendimento, com frequência, os pacientes não têm dor torácica como apresentação à dor torácica clássica, né? 20% dos pacientes com diagnóstico final de síndrome craniana não se apresentaram nem com dor, né? Foi outro sintoma, insuficiência cardíaca, dispneia, que fez o paciente ir ao pronto atendimento, e se a gente estiver chamando uma coisa de atípica, às vezes a gente vai deixar passar pacientes graves. E aí, eu estou falando que a gente não precisa fazer a anamnese da dor? Em momento nenhum disse isso. Claro que tem algumas dores que vão me preocupar mais e vão me direcionar mais para a parte cardíaca. Se a dor for retroesternal, for uma dor em pressão e aperto, relacionado com esforço, estresse irradiado para o membro superior,
dura mais de 20 minutos, não alivia com repouso. Todas essas são dores que eu vou pensar que a característica dela é cardíaca. Eu vou acender todos os radares para eu excluir com muita força a dor ser de origem cardíaca. Agora, vocês vão de concordar que a maioria das dores vão cair como possivelmente cardíacas. Então, dores à esquerda, fincadas, até mesmo dor direita, rasgando, queimando, tudo isso é possivelmente. O que eu gosto de falar com meus residentes, normalmente, é assim: você consegue me dar certeza absoluta que a apresentação desse paciente não é infarto, só com anamnese? E querendo ou não, na maioria das vezes a resposta é não, né? Porque quando a gente pensa em dores não cardíacas clássicas, são dores que dificilmente vão fazer um paciente sair de casa e procurar por atendimento. Se você tem uma fincada no peito, uma vez, que dura quase nada de tempo, veio um momento completamente aleatório, sem nenhum sintoma acompanhante, ela não tem cara nenhuma de ser cardíaca. Mas também dificilmente vai chegar no pronto atendimento. Vai ser uma queixa comum de consultório, eu vejo isso todo dia, mas não é uma queixa comum de pronto atendimento, né? Agora, a gente tem algumas dores que não têm características cardíacas, mas vão fazer a gente pensar em outras doenças que também são muito graves. Tipo dores que mudam de posição, a gente pode pensar em uma dor relacionada a uma pericardite, a um pneumotórax, dores pleuríticas, a inspiração, a gente pode pensar em TEP, dores que relacionam com postura. Então, às vezes, a dor não vai ser de síndrome craniano, mas vai chamar a gente a atenção, tá? Porque a dor que eu tenho certeza que não é um infarto, é muito difícil a gente ver no pronto atendimento. E antes, do jeito, o antigo paradigma, que as maiorias, todas as diretrizes hoje em dia falavam para a gente pensar: "Olha, eu tenho a dor típica e eu tenho a dor atípica." Agora, a sugestão deles é: eu tenho a dor cardíaca, que é a que eu vou ficar especialmente preocupado, eu tenho a dor possivelmente cardíaca, esse paciente vai ter que passar por algum tipo de estratificação, e eu tenho a dor não cardíaca, que eu tenho certeza absoluta, e, de novo, se eu perguntar isso para todo mundo que está tendo os pacientes, a minoria de vocês vai responder que eu tenho certeza absoluta que o paciente tem uma dor não cardíaca. E aí vem a primeira pergunta, que eu vou deixar vocês pensarem um segundinho, se alguém quiser manifestar. Mas alguma apresentação de dor torácica não precisa ser investigada no pronto atendimento? Dá um minutinho aí para vocês pensarem. E aí, eu acho que quem entendeu a pergunta, e é bom de prova, imagina que não, né? É muito difícil. Eu estou batendo na mesma martela, mas é verdade. Dificilmente o paciente que chega no pronto atendimento não precisa de alguma investigação, né? A gente tem que valorizar. E dificilmente a gente vai conseguir pensar em alguma apresentação de dor que fez eu sair de casa que não precisa ser investigado de alguma maneira. E a maioria, inclusive, vai ter que afastar a síndrome craniana, porque talvez seja a apresentação mais grave. Mas dependendo da dor, tem várias outras doenças gravíssimas que a gente tem que afastar. Eu tenho que afastar TEP em vários pacientes, eu tenho que afastar dissecção de aorta numa quantidade muito menor, mas eu também tenho que afastar. Então é muito difícil o paciente que vai chegar no pronto atendimento. Talvez eu conseguisse fazer um caso clássico que vai falar de dor torácica que não vai ser investigado a mais. Porque, querendo ou não, uma coisa que as pessoas minimizam é exame físico. Às vezes, uma anamnese mais detalhada em um exame físico vai ajudar eu resolver meu problema. Não necessariamente investigar com exames. Mas dificilmente algum paciente vai chegar com uma dor torácica que eu vou poder ignorar. Mas uma coisa que precisa estar muito clara, que quando eu falo que a paciente tem uma dor não cardíaca e essa dor se apresenta como uma dor persistente ou recorrente, ou seja, é a quinta vez que o paciente vai no pronto atendimento por causa de dor torácica. O paciente foi para o pronto atendimento com dor torácica e está com dor torácica na sua apresentação. Para eu ter certeza que ela não é cardíaca, ou meu paciente tem um teste de estresse negativo na minha frente, ou eu já sei que a anatomia coronariana dele é normal, seja por anti-TC ou um cateterismo recente, ou esse paciente vai ter que ser submetido a ser considerado como baixo risco em algum fluxograma de auxílio diagnóstico. E aí a gente tem a troponina 0,1 horas e o HART como os mais utilizados. Então, esse perfil provavelmente é o paciente mais importante de não ser minimizado. Por mais que a dor do paciente não seja o que você entenda como a dor mais característica de ser cardíaca, se o paciente está com dor ativa, persistente ou recorrente, com múltiplas idas, é um paciente que com certeza precisa de uma investigação
mais detalhada antes que eu tenha certeza que a dor dele não tem origem cardíaca. O exame físico é raramente alterado nas síndromes coronarianas, mas ele é essencial em toda a anamnese de todo paciente que chega no pronto atendimento com dor torácica. Então, é um exame obrigatório, né? Por quê? Ele vai ajudar tanto a direcionar o diagnóstico para coisas que são fáceis de passar, quanto corroborar pacientes mais graves, né? Paciente que chega com uma dor, vamos fingir que tudo na vida é infarto, chega uma dor torácica de infarto e tem uma hipotensão, é um paciente mais grave, eu descobri isso no exame físico. Paciente que tem um sopro novo de insuficiência mitral é um paciente mais grave de infarto. Graças a Deus isso é raro. Então, o exame físico nunca deve ser deixado para lá. Outra coisa que eu vejo as pessoas não sistematizando, mas para ser sincero, isso gasta 1 minuto a mais do seu exame físico e você deixar registrado, se traz uma segurança maior, é a medida da pressão arterial em ambos os braços, em busca de uma assimetria acima de 20 milímetros. Isso ajuda a gente a pensar em dissecção de aorta. Ah, Eduardo, então vi uma assimetria, com certeza é dissecção de aorta. Não, a gente vai ver que tem guias de predição. Mas isso é um dos sinais que vai fazer eu me atentar à possibilidade de dissecção de aorta. Às vezes, eu só peguei um caso na vida, mas é o tipo de coisa que você pega uma vez e fica muito emblemático. O paciente não achou que valia a pena falar que estava cheio de lesão no tórax. Ele só falou que estava com dor no tórax. E se a gente não inspeciona a região com dor, se a gente não encosta na região com dor, a gente deixa passar, né? Então, se Deus quiser, vai encostar nisso com luva, mas isso é um paciente com herpes, tá? Então, às vezes, é a causa da dor. Uma pegadinha, entre aspas, que a gente tem é que às vezes a dor do herpes precede as lesões cutâneas. Então, não é porque o paciente na inspeção não tem nada, que ele não tem é, uma neuropatia uma herpética, mas se tiver aí a flor da pele, fica mais fácil a gente fazer esse diagnóstico. Outra coisa que a gente sempre tem que deixar registrado no prontuário, algumas coisas são meio obrigatórias, né? É a ausculta pulmonar bilateral em busca de assimetria também. Porque a gente sabe que pneumotórax espontâneo é uma coisa que acontece, claro que a gente tem alguns pacientes com maior fatores de risco para isso, mas deixar de fazer um exame tão rápido como a ausculta pulmonar no pronto atendimento do paciente com dor torácica não justifica. E por fim, essa daqui eu perdoo 99% das pessoas se tem muita dificuldade, porque realmente exige um treinamento muito maior, que é a ausculta cardíaca em busca de atrito pericárdico, de sopros. Tudo isso vai aumentar meu limiar de preocupação que tem alguma coisa acontecendo no coração. Outro problema, que é mais institucional do que médico, é não ter um eletro interpretado em menos de 10 minutos. E aí é um cutucão para a maioria dos jeitos que os serviços de avaliação de doutorado é, são desenhados, né? Um serviço de excelência, ele tem que ter um eletro interpretado em menos de 10 minutos em todo paciente que chega com dor torácica. E aí aqui eu dou 3 opções para vocês pensarem, caso ninguém queira falar em voz alta, mas também pode ficar à vontade. Será que a gente faz esse eletro porque eu quero agilizar a vida do meu paciente? Então, eu vou pedir de todo jeito, todo mundo que eu vou avaliar com doutorado que precisa de eletro, eu quero fazer e tem que ser 10 minutos porque eu quero mandar para casa o mais rápido possível. É para identificar o supra de ST ou é para encaminhar para emergência todo mundo que o eletro vier com alteração isquêmica? Vou dar aí mais uns 30 segundinhos para vocês pensarem por que que é tão importante esse eletro. Beleza, deu aqui. E aí, pessoal, a gente faz eletro para ver supra. Tá? Porque a gente sabe que o fluxograma do paciente que tem superdesnivelamento de ST, ele, tempo é músculo, né? Que nem no AVC tempo é cérebro, no infarto tempo é músculo e a eficácia da trombolítica ou da angioplastia está relacionado com o precoce que eu consigo fazer a intervenção. Então, a ideia é eu não deixar passar o paciente com supra de ST na primeira avaliação. Isso quer dizer que o paciente tem que ser avaliado em 10 minutos? Não, o paciente não precisa ser avaliado imediatamente. Eu não posso depender do médico para solicitar o exame, então a gente vai ter que depender da equipe multi, do triador, do enfermeiro. Ele vai ter que ter autonomia para fazer a solicitação desse exame e vai ter que ser avaliado por um médico, mesmo sem a presença do paciente. Às vezes o médico, vendo o eletro, vai ficar preocupado, vai querer dar uma olhada rápida no paciente primeiro, mas essa análise do eletro
É mesmo antes e não tem que ser o paciente do lado mesmo, não. A ideia é o médico ver se tem supra ou não. E se não tiver supra, o paciente vai fazer a triagem dele, vai ser atendido no momento que o sistema pedir. Agora, se eu deixar um paciente com supra de ST esperando na triagem até ele ser chamado pela primeira vez, aí o meu médico fala que precisa, pede o eletro vai ser feito, aí, né, e volta, esse paciente perdeu muito tempo com isso. E a cultura de segurança do paciente envolve entender que o papel central da enfermeira é essa autonomia, né? Ela não pode depender da enfermeira ou do enfermeiro, né, do triador, e não pode depender do médico para poder indicar e realizar esse exame. E o próprio profissional que está na triagem tem que entender a importância dele na identificação precoce e literalmente, né, em salvar vidas de fazer um exame tão barato e tão rápido, tão precoce, tá? Então isso é obrigatório. E aí, se você criticar, mas se a dor não era típica, não entra no critério se a dor é típica ou atípica, né? Porque a gente viu que a gente nem deveria usar esses termos. Então, dores torácicas deveriam ter um eletro. Isso é segurança do paciente. Outra coisa que eu acho muito interessante é o médico que olha esse exame, idealmente ser um médico mais experiente, não precisa ser nem o médico que vai fazer esse primeiro atendimento. E o ideal é que o médico carimbe e identifique o horário que ele olhou. Porque outra coisa que faz parte da segurança do paciente é a auditoria de tempos, né? E aí um serviço que preza por excelência, idealmente vai ter esses tempos cronometrados, e o médico vai carimbar e assinar e datar que horas que ele liberou o eletro, né? E isso vai ajudar na auditoria é, do serviço. E como que eu identifico o superdesenvolvimento, que é o papel central desse eletro nos primeiros 10 minutos? Eu vou ver aí na minha onda T, onde que está, então, não sei se estão vendo meu mouse, mas tem onda P, logo antes do início do complexo QRS, é a nossa linha de base, então a linha depois que a onda P termina e o início do complexo QRS é o que eu vou usar de base. E eu vou comparar com o ponto J, que é o ponto final depois que o QRS termina. Então, em resumo, vou olhar o ponto imediatamente antes do QRS começar, com o ponto imediatamente depois que o QRS termina. E vou ver se tem alguma diferença entre essas duas regiões. E aí aqui eu não vou ficar lendo em voz alta, mas o valor de referência do que a gente considera supra vai mudar dependendo da idade e sexo, somente para V2 e V3, sendo que todas as outras derivações a gente vai usar um ponto de referência acima de 1 milímetro. É importante entender que na avaliação de dor torácica, às vezes a gente vai ter que fazer derivações complementares para ver se a gente tem acometimento ventrículo direito ou se a gente tem acometimentos posteriores. E aqui, só para mostrar, se a gente estivesse aí no pronto atendimento, na sala de emergência, a gente é o médico mais experiente do serviço, paciente da triagem fez um eletro rapidinho, e aí o enfermeiro trouxe para a gente poder dar uma olhada. E aí eu falaria qual a alteração e onde está alterado. Essa aqui está meio a caras jogadas, né? Mas vou dar 10 segundos, então, para vocês darem uma olhada nesse eletro, e eu vou comentar ele rapidinho. Quem é bom de prova sabe a alteração, né? Porque é o que a gente está falando. E aí, é um caso meio que inequívoco de um supra de ST, né? Então a gente tem um supra de ST aqui na parede anterior, muito importante. Então, mesmo que, independente da idade, né, V2 e V3, está muito aumentado. Então aqui não tem muita dúvida que a gente tinha um supra anterior. Beleza? Se a gente fosse olhar aqui, e aí eu vou dar mais 10 segundos, se o paciente fosse trazer nessa mesma situação, a gente vê isso daqui. Eu vou pensar em furar a fila, entre aspas, e triar esse paciente. Então, se você viu essa alteração, parabéns. Né? Ele tem um infra de ST aqui, bem claramente, e um V1, V2 e V3. E aí, pessoal, se você deixou passar isso para, não, infra não é supra, então a gente não tem emergência. Está na hora de mudar esse conceito muito específico. Infra de V1, V2, a gente tem que pensar num supra posterior. Qual que é a lógica? Isso daqui é muito perigoso e isso daqui muito provavelmente é um supra de ST. Eu só não consigo ver a derivação do jeito certo. Qual que é a ideia? Às vezes o que a gente vai ter é uma imagem em espelho, e isso acontece V1, V2, V3. Por isso que eu trouxe isso, esse elétron em específico, esse é o erro mais comum que eu vejo de infarto com supra que o pessoal deixou passar. Não por maldade, não por não ter identificado a alteração do elétron, mas muito provavelmente por não saber
esse capricho desse infra desse lugar. Porque às vezes o que parece infra, se eu olhar de um ponto de vista, se eu inverter o ponto de vista que eu estou olhando, vai ser um supra. E aí, se a minha derivação é posterior, ou seja, se ela está aqui atrás, que é a região inferobasal, que a gente chama de CX, ou circunflexa, às vezes, se eu olho de frente, vai estar como infra. Mas se eu colocar os eletrodos atrás, eu vou ver o meu supra, e aí aquele paciente com derivações posteriores, e aí eu vou mudar um pouco o fator de referência, vai ser 0,5 milímetros de supra já é supra, e é um paciente que deveria ir para trombólise ou angioplastia, dependendo de que serviço que você está. Então, se você está na sala de emergência, você vai olhar isso, não é supra ainda, paciente que tem que fazer derivação posterior. Paciência, tá bom? Outra coisa que eu acho que vale muito a pena trazer para pessoas que não são cardiologistas, que é o foco daqui, né? É entender, final, assim, nossa senhora, se eu soubesse a raiva que eu passo com isso. Qual que é o conceito muito comum? Existe um trem, chama reposição precoce, que cria essa ilusão de supra... Nossa senhora. Ah, melhorou. Cria essa ilusão de superdesilamento, né? Claramente está acima da linha de base. Então tem um superdesilamento, mas é um superdesilamento que a gente fala que é do bem. Pacientes jovens, saudáveis, têm isso daqui. E aí, é supra ou não é supra? E aí, lembra, olha que, depois, agora, a partir de hoje, tenta reparar. As derivações que mais têm esse supra de revelação precoce são V2 e V3. Exatamente as derivações que o nosso limiar, para começar a chamar de supra, já é maior, né? Então, a gente já começa bem essa parte. Então, se vocês forem adeptos de cursinho, vocês com certeza já ouviram falar do supra feliz, né? Que vai fazer uma carinha feliz, falando que é do bem. Ou então a regra da linha. Se a onda T estiver abaixo da linha, eu não tenho um infarto. Se estiver acima da linha, é do mal, é a tumba, ou eu tenho que tratar meu paciente. E aí, se o paciente chega com dor torácica e com esse eletro, eu tenho que fazer alguma coisa? É um infarto com supra ou uma reprodukção precoce? É um supra feliz? Vou dar aí 30 segundos para vocês pensarem assim, na emergência, se você trombolizaria. Na verdade, você nem viu o paciente ainda, né? O enfermeiro trouxe para você, o que você faz com esse eletro? Beleza. Então, assim, claramente, isso daqui é um super feliz, né? Posso até fazer a carinha aqui e tá tudo jóia. Mas esse paciente é um paciente que, não tenho dúvida, está tendo uma obstrução coronariana aguda. Como é que eu sei que esse supra, entre as feliz, é do mal? A gente tem algumas dicas na vida real que ajudam muito a gente. Primeiro, repara que o paciente veio com um infra horroroso em parede de espelho. Infra não acontece na reprodukção precoce. Outra dica muito importante: a reprodukção precoce, ela acontece em um QRS quando ele está na porção final subindo. Quando a gente interrompe um QRS já com o supra, né, quando a gente tem essa fusão entre a despolarização e a repolarização, isso daqui normalmente significa infarto do mal, tá? Então, tem que tomar cuidado. Na dúvida, se você está na dúvida se é repolarização precoce ou não, envolva um profissional com mais experiência. Se você vê um supra feliz em paredes que não são anteriores, né? V2, V3, V4, muito provavelmente foi um isquêmico. E mesmo que você veja aqui, você vai usar aquela regra para ver quantos milímetros tem V2 e V3, e você vai prestar muita atenção se tem infra. Porque se eu tiver infra para tudo quanto é canto, esse supra é isquêmico, tá? Então, nossa, eu já cansei de ver gente batendo boca, porque tem certeza absoluta que o supra feliz não merece se mandar para o CAT, não fazer trombólise. E tá errado, tá? É, Eletro é muito mais refinado que isso. E se vocês fizerem o exercício de dar uma olhada nas diretrizes, nas recomendações agora, ninguém fala de supra feliz, né? Isso não existe, tá? É, então, a repolução precoce faz sim parte do diagnóstico diferencial. Eu não vou querer trombolizar todo mundo que o diagnóstico é duvidoso porque está com repolução precoce, mas tem essas dicas que ajudam a gente a não cair em armadilhas, é, principalmente nesse diagnóstico tão específico e tão grave, que é o infarto com obstrução coronariana aguda.
Outra coisa muito importante quando a gente está na avaliação de dor torácica, que a gente não deveria fazer nunca, é aguardar a troponina para manejar o infarto com supra. Então, se eu quis fazer um eletro em 10 minutos porque eu tenho pressa, eu não vou esperar um exame laboratorial, que vai depender do laboratório ser muito legal e ter alguém para coletar o exame, depois processar e depois trazer o retorno, para trazer o tratamento. Então, vai ser um outro ponto de atraso. E aí, uma próxima reflexão, e aí eu acho que vale muito mais para quem está começando a carreira do que quem já tem muitos quilômetros rodados, é entender se é o fim do mundo eu não trombolizar. Se eu estou fazendo muito mal para o meu paciente, se trombólise é a coisa mais importante do mundo. Que angioplastia, pessoal, não é nem para sofrer. Todo mundo que tem infarto vai ganhar angioplastia. Então, se for a dúvida é mandar ou não para angioplastia, manda. Sofrimento nenhum. Agora, se eu estou num serviço que não tem, que nem o Odilon, eu tenho que decidir se eu vou trombolizar ou não. E aí, para eu poder responder essa pergunta com honestidade, eu preciso de informações, né? Então, a primeira informação que eu trago para você, estudo antigo, né, de 94, porque trombólise é uma coisa que cada vez menos a gente estuda. E o motivo é meio óbvio, né? A maioria dos serviços que tem dinheiro suficiente para fazer estudos bons e grandes, agora tem dinheiro suficiente para poder fazer angioplastia para todo mundo. Se eu pego um paciente 0 a 1 horas, ou seja, se eu tenho um serviço de excelência, um SAMU que funcionou direito, um paciente que trouxe no primeiro sinal, eu valorizei isso, eu tenho uma enfermagem que fez um eletro em 10 minutos, eu tenho um médico experiente que identificou isso, e eu consegui iniciar a trombólise, né? O tempo porta-agulha em menos de 1 hora, eu tenho uma diferença de 3, isso aqui é mortalidade, tá bom? De 3,5 de mortalidade, ou seja, para cada 35, para cada 1.000 pacientes que eu vou tratar com fibrinólise, 35 vão deixar de morrer por esse tratamento. Dá um NNT aí na casa dos 30. Isso é muito bom. Mas é importante você entender também que não é vida e morte. Não é o paciente que faz fibrinólise vive, o paciente que não faz morre. Na melhor das hipóteses, eu trato para cada 1.000 que eu trato, eu vou reduzir 35 desfechos de mortalidade, que está muito bom, tá? Não é ruim, não. É um desfecho bacana, é bem interessante e é muito importante. Mas uma coisa interessante da gente olhar isso, primeiro, é entender que eu preciso levar em consideração os fatores de risco, que vai ser o próximo slide, que a gente vai conversar, de sangramento, que é a principal complicação da fibrinólise. E se o paciente tiver uma contraindicação, eu não vou ficar péssimo achando que eu sou o pior médico do mundo, porque eu não trombolizei meu paciente que tinha uma contraindicação e que ele vai morrer por causa disso. Não é assim que funciona. Fibrinólise não é a coisa mais importante, mas a gente vê que a diferença vai se perdendo à medida que a gente vai esperando. Então, entre 2 e 3 horas, eu tenho a cada 1.000, 25 se salvam, entre 4 e 6 a cada 1.000, 18, depois 16, e aqui, que nem tem recomendação formal mais, a gente vê que a diferença é muito pequena, né? Eu não coloquei aqui o estudo, mas é uma diferença que a gente não consegue, que é mais numérica do que significativa, né? E aí, qual que é o único paciente que eu posso considerar a gente fazer alguma intervenção? Porque CAT, de novo, sem sofrimento, só mandar, né? Mas o paciente que está com uma síndrome aguda, que eu não consigo determinar bem o tempo para poder jurar que ele tem que ele tem mais de 12 horas, e no paciente que está com dor ativa, que normalmente, paciente que está com instabilidade elétrica, dor ativa ou choque cardiogênico empeora, são pacientes muito mais graves e é uma dica que tem isquemia em atividade. Mas é off-label e a gente sempre vai ficar triste porque a gente queria tratar o paciente aqui. E aí, antes de começar o fibrinolítico, que a gente já viu que tem que ser rápido, mas que ele não é a definição entre o meu paciente vai viver ou vai morrer, eu tenho que saber se o outro lado da balança não vai pesar mais forte. Então, vou ter que ver se eu garantir que o paciente não tem hemorragia ativa, que ele não teve um politrauma recente, se ele não teve um AVC hemorrágico alguma vez na vida, ou isquêmico nos últimos 3 meses. São as principais contraindicações. E aí, essas 4 aqui tem que estar na ponta da língua, é isso que eu quis dizer, tá? Para quem não entendeu essa imagem. É, mas é o tipo de coisa de trabalho em equipe, né? Enquanto tem alguém fazendo a prescrição para poder levar para a farmácia, tem alguém confirmando com o paciente se ele tem alguma contraindicação, e a gente em equipe faz um tratamento de excelência em um mínimo de tempo possível quando a gente está bem indicado o trombolítico no paciente. Uma coisa importante também que o pessoal deixa passar é seriar o eletro. E é uma dúvida que chega muito para mim, Eduardo, de quanto em quanto tempo eu serio o eletro? E aí, na verdade, o seriar do eletro é muito importante
em dois perfis de pacientes. Um, em que eu estou na dúvida se aquilo ali é supra ou se é uma reprodulação precoce, se é uma sobrecarga ventricular, que às vezes dá dúvida. E aí, essas alterações que são crônicas, por exemplo, reprodulação precoce eu tenho e vou continuar tendo na próxima década. Sobrecarga ventricular esquerda por uma hipertensão, eu tenho agora e eu vou continuar tendo por anos a fio. Agora, infarto, se eu fico repetindo o eletro, eu vou alterar. Então, toda vez que você olha para um eletro, você está na dúvida se aquele supra é do mal ou não, se você repetir o eletro, 10, 15, meia hora, ele vai mudar. Enquanto os supras, por outras causas, sobrecarga ventricular, reclusão precoce, vai ficar igualzinho. O paciente que não tem dor torácica atípica, eu não preciso ficar repetindo o eletro dele seriadamente, mas enquanto o paciente tiver dor torácica, o ideal, ou seja, o paciente está com dor torácica contínua, né? O paciente, o ideal é que a gente faça até no máximo de 15 em 15 minutos, para a gente ver se um momento esse paciente vai virar supra. E outra coisa, se o paciente está com dor torácica ativa, ele precisa de o quê? Analgesia. Às vezes a dor torácica é uma dissecção de aorta, às vezes uma infarto sem supra. Ele vai precisar de analgesia, a gente não vai deixar o paciente com dor torácica contínua desmonitorizado, que eu falo, mesmo que nem que seja dos meus olhos, né? Não vou deixar o paciente sem assistência. Então, o paciente que está com dor torácica atípica, ele vai ter que fazer eletros seriados, vai ter que ter uma monitorização mais importante. Tá? Então, só resumindo isso, ele vai ajudar nas sobrecargas ventriculares esquerdas, é talvez o principal motivo da gente fazer. Nos bloqueios de ramo ele dá uma ajudada, mas se for bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, é super difícil. Tá? E na reposição precoce ele ajuda também. Outras alterações isquêmicas menos importantes são o infra de ST. A gente é um pouco mais liberal no infra em V2 e V3. Lembra que são as derivações que mais têm supra? Então, a gente é um pouco mais agressivo, né? Meio milímetro a gente já considera infra significativo nessas duas derivações. Em todas as outras é 1 milímetro. Isso é uma mudança recente, tá bom? Mas não sofram demais com infra e inversão de T, porque eles ajudam um pouco, né? O paciente que a gente tem uma inversão de T, então, considerando a probabilidade pré-teste dele, né? Eu tô com dor torácica na emergência, eu nem abri a boca, só falei que eu tô com dor torácica. Só o fato dele ter um infra de ST vai aumentar para uma chance de 5 para 15,9. É pouco, né? E o infra de ST está para 21. Então, são exames que ajudam relativamente pouco, a gente sabe. T menos, viu? T é muito ruim para prognosticar síndromes coreanas, mas infra é até razoável. Outra coisa importante, e eu sou cardiologista, meu foco na avaliação de dor torácica é enviesado total para síndrome coronariana, é não fazer uso correto da troponina. E aqui já passamos da época da gente ficar sofrendo se a gente tem como que a gente usa a troponina, porque faz parte da realidade da maioria das pessoas que trabalham em serviços maiores. E algumas perguntinhas rápidas, essa daí eu vou colocar no cronômetro em 10 segundos para a gente cada um responder dentro de si. Então, o papel da troponina é apenas diagnosticar um infarto? Sim ou não? 10 segundinhos aqui no relógio. Tá fácil, né? Isso aqui, né, é errado. Troponina é excelente para várias outras coisas. Ele é um marcador prognóstico. Então, se tem um paciente meio séptico e eu tenho a maturidade emocional de usar a informação que a troponina vai me trazer sem criar uma histeria, top. Porque eu sei que se o paciente tem uma sepse gravíssima, com hipotensão, e faz aumento de troponina, eu sei que é um paciente mais grave. Se eu tenho um paciente num pós-operatório de cirurgia não cardíaca e aumenta a troponina, é um paciente que o insulto hemodinâmico causado pela cirurgia foi tão grande, é um paciente mais grave. Então, a troponina, ela é um marcador de gravidade em praticamente qualquer contexto, tá? Então, é importante entender que não serve só para diagnosticar infarto, ela serve para prognosticar dor torácica, prognosticar sepse, prognosticar é, outras condições de saúde, como pós-operatórios, e também serve para diagnosticar infarto. Mais 10 segundos, CKMB e CK total auxiliam nesse diagnóstico de infarto. E aqui a resposta é não. Então, há alguns anos atrás, não vou falar quantos para não entregar a minha idade, meu TCC foi isso, inclusive, né? Não sei como está hoje em dia, mas no Odilon o pessoal fazia muito as três dosagens, CKMB, CK total e troponina. E na minha época de residência já estava bem estabelecido na literatura que o CKMB e o CK total não auxiliam nesse fluxograma de decisão, se o paciente pode ser internado ou não, e definitivamente não auxilia no diagnóstico de infarto. Em nenhum contexto hoje em dia, está bem claro.
Então, são exames que, a rigor, só servem para a gente poder gastar dinheiro sem e trazer mais ruído, porque a gente vai ficar sofrendo, né, na interpretação desses exames, sem melhoras para o paciente. Então, a gente não deveria usar eles. Todo paciente com suspeita de síndrome coronariana deve dosar troponina? Opa, eu passei. Agora foi. Sim, tá? Ah, Eduardo, mas eu não dei oportunidade de vocês pensarem. Mas e o paciente com infarto com supra? Esse daí não precisa dosar troponina. E aí tá errado, tá? O paciente com infarto com supra tem que dosar troponina, sim. Eu só não vou esperar o resultado nem a coleta para instituir o tratamento. Mas a gente sabe que a dosagem de troponina, entender como que é a curva dela, ajuda a gente a prognosticar. Pacientes com troponinas mais altas são pacientes com pior prognóstico, tá? Então, mesmo paciente com supra tem que fazer troponina. E o paciente sem supra vai ajudar a gente a diagnosticar, na verdade, ajudar não, é essencial para o diagnóstico. Eu só consigo diagnosticar infarto com troponina, tirando supra, né, mas vai ajudar a gente nisso. E nos pacientes que estão com dor torácica, eu estou na dúvida se é ou não, vai me ajudar a estratificar eles também, para diagnosticar meus pacientes. Agora não vou apertar Enter 2 vezes seguidas, 10 segundinhos, deve solicitar troponina para todo paciente com dor torácica. E aí não, né? Aí, se fosse isso, a gente primeiro dispensaria os médicos que trabalham no PA, pelo menos para avaliação de dor torácica, e eu falaria lá atrás que a gente, junto com a enfermagem, fazer o eletro, já tinha que coletar a troponina. Não é bem assim, né? E aí, às vezes, meu paciente tem uma dor torácica, mas eu vou olhar lá, tem um episóster, tem um pneumotórax muito óbvio, tem alguma outra causa muito específica de dor torácica, ele tomou uma bolada, teve um trauma, facado, mil situações eu vou ter dor no tórax e eu não vou precisar de troponina. Mas se eu te perguntar, o paciente que você está atendendo, você tem certeza absoluta que ele não tem infarto? E sua resposta for não, eu não tenho certeza, ele é um paciente que merece troponina. Beleza. Então, como é que a gente faz na dor torácica aguda? Eu vou fazer história, exame físico e eletro, pensando primeiro na síndrome coronariana, depois a gente vai falar das outras causas. Se eu tiver uma causa não cardíaca óbvia, eu não vou precisar de exames cardíacos. A rigor, troponina e eco, que são os que a gente consegue fazer no PA. Se a causa cardíaca for não isquêmica óbvia, eu vou ter que direcionar, né? Então, às vezes o cara precisa de um raio-x, ele vai precisar de um dímero D, às vezes é muito óbvio qual que é o motivo dele, eu vou ter que fazer um exame direcionado para descobrir isso. Agora, se for possível síndrome coronariana, eu vou fazer uma troponina e usar alguma estratégia de estratificação de risco. E a gente vai falar rapidinho de uma estratégia só, porque o tempo é curto. Outros exames que boa parte dos pacientes vão precisar. Se a gente olhar as diretrizes, a maioria defende até hoje que a história seja realizado para todos. Talvez exista espaço para a gente individualizar para quem a gente pede, mas ajuda bastante em um grande perfil de pacientes. Por quê? Vai ajudar a gente não deixar passar o pneumotórax. Ah, Eduardo, mas minha ausculta é sensacional. Sinto muito, amigo. Às vezes a gente, com o exame físico, deixa passar. Às vezes o paciente tem uma pneumonia que vai pegar lá pertinho da pleura, e ele está com dor torácica por causa disso. Minha anamnese, que vai para a parte infecciosa, ia me ajudar a esse diagnóstico também. Às vezes vai ter alguma fratura, então raio-x ajuda. É raro o raio-x ser a resposta do problema, né? Muito mais comum síndrome coronariana, aorta, que o raio-x ajuda um pouquinho, mas é muito mais comum outras causas de dor torácica do que essas daí, mas ele ajuda a gente a não deixar coisas potencialmente muito graves irem embora para casa, achando que só porque não é infarto não é nada importante, né? E outra coisa que a gente usa muito no pronto atendimento é o dímero D, né? Ele vai ajudar eu mandar para casa o paciente com baixa probabilidade pré-teste de TEP ou que tem um PEC que não me deixe falar que não tem TEP sem exame complementar, e ele vai me ajudar, junto com o guia de predição, que é o ADDRS, excluir dissecção de aorta. Então, o dímero D vai me ajudar muito, e aí eu gostaria que todo mundo lembrasse bastante dele, né, que às vezes é um que o pessoal não perde com tanta frequência, nesses pacientes que têm uma dor recorrente ou uma dor que não melhora no atendimento, antes de eu considerar a possibilidade de mandar ele para casa. Porque dissecção de aorta e TEP são duas condições de mortalidade extremamente altas se a gente não trata, né? Então, é muito importante no paciente com dor torácica ativa ter esse grau de suspeição e no paciente que tem
pressão diferencial de membros, eu vou ter que ter um limiar mais alto para pensar nisso, mais baixo, desculpa, para pensar nisso. Então, a gente tem que lançar mão aí nessas outras métodos diagnósticos que a gente tem para o atendimento, junto com a nossa anamnese, para não deixar passar essas outras causas de dor torácica. E aí, né, a rainha da avaliação de síndrome coronariana é a troponina, é um critério obrigatório para o diagnóstico de infarto sem supra. Agora, a pergunta, que eu vou dar mais 10 segundos, uma troponina positiva confirma o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. 10 segundinhos para vocês falarem sim ou não. Aí também, pergunta batida, né? Não. É obrigatório. Se a minha troponina for negativa, eu não tenho infarto, por definição. Mas não é porque ela está positiva que esse é o diagnóstico que o meu paciente tem. Porque se eu tiver um aumento de troponina, eu vou ter que ver se tem variação desse aumento de troponina. Porque se eu tiver dosagem sem variação, às vezes eu tenho paciente com uma elevação crônica, ele pode ter uma insuficiência cardíaca, que aí se manifesta com uma lesão contínua do miocárdio mais estável, então os valores de troponina são cronicamente elevados. Posso ter um paciente com DRC, que não depura a troponina e vai estar cronicamente elevado. Eu posso ter dosagens com variação e evidência de isquemia, o paciente está com dor torácica para mim, variou troponina, aí esse é o infarto. Sucesso. Fico muito feliz com o diagnóstico, trato do jeito certo. Agora, se eu não tiver isquemia, pode ser um aumento de demanda, sepse. Então, eu pedi uma troponina para o meu paciente que está chocado, eu não sei se esse choque é de infarto ou não. Ele subiu a primeira troponina, eu falei, ixi, caramba, será que é infarto? Peço uma segunda, aumentou de novo, mas até sair a segunda troponina, eu já conversei com o paciente, entendi o caso, vi que essa hipotensão é de uma síndrome infecciosa grave, com necessidade de expansão volêmica, tudo. E aí a troponina me serviu só como marcador de risco, mas não tem nada a ver com infarto. Então, a gente vai pensar em hipoxemia, arritmia, sepse, tudo isso causa. O outro clássico, que o pessoal ama pedir, né? Paciente que faz TPSV. Não precisa ficar pedindo troponina, porque a própria TPSV vai causar aumento de troponina em muitos casos, e não é por obstrução coronariana, é por um aumento da demanda sem uma oferta suficiente, porque o paciente tem uma frequência supranatural. E outra opção é a gente ter dosagens que estão variando num paciente sem isquemia, mas porque ele tem uma lesão miocárdica. Ah, Eduardo, uma lesão miocárdica não isquêmica? Claro que pode acontecer. Pego todo dia também. Miocardites, quimioterapia pode causar, comodiocordes, que é dar um soco no coração, bolada, qualquer coisa assim. Eu posso ter lesão, ou seja, células musculares que são fragilizadas ou até morrer, e o paciente não vai ter nada de isquemia, tá? E muitas vezes, pessoal, principalmente miocardite, miopericardite, o paciente vai se manifestar com dor torácica, eu vou achar que é infarto durante um tempo, porque eu vou achar que essa dor é a evidência de isquemia, vou fazer o cateterismo vai ficar lindo e maravilhoso. Fala, ixi, será que é microvascular? Vou para a ressonância e descubro que desde sempre essa dor foi da miocardite. Às vezes faz uma dor de estenose aórtica sintomática, às vezes faz isso também. Então, alguns diagnósticos não vão ser imediatos e às vezes a gente vai errar para mais para o infarto, mas é entender que o diagnóstico do pronto atendimento é muito sindrômico e a gente deixa esse diagnóstico pormenorizado para depois, porque o nosso objetivo é salvar vidas e a gente identificar dissecção de aorta, infarto, TEP e fazer o tratamento correto, salva vidas. E aí os poucos casos que são a exceção, a gente faz esse ajuste terapêutico depois da internação. Outra pergunta que é bem prática para quem está aí na linha de frente todo dia. Caso clínico real. Valor de referência do meu laboratório, 54, beleza? Então, se for maior que 54, o paciente tem uma troponina positiva. Se eu fiz uma troponina de 5, aí 3 horas depois eu fiz uma troponina de 15, ou seja, eu aumentei 3 vezes o valor de referência. 3 vezes o valor de referência não, né? 3 vezes em relação à primeira, perdão. Essa variação é significativa? 10 segundos aí para vocês pensarem. Beleza. Resposta é não, tá? Ah, Eduardo, mas e a regra dos 20%? Vamos entender isso, tá, pessoal? Quando a gente está falando de variação significativa, se a primeira troponina for positiva e a primeira troponina não foi positiva, foi 5 e o valor de diferença é 54, aí realmente o que eu tenho que olhar se varia 20% em pelo menos 3 horas, beleza? Agora, se a primeira troponina for negativa, a minha variação significativa é variar mais de 50% do valor de referência.
Então, teria que variar mais de 27%. 27 numérico, né? Então, teria que ir de 5 para 5 mais 27, pelo menos. Então, a gente tem essa pegadinha. Ah, Eduardo, mas subiu 3 vezes. Será que não vai dar ruim, não? Uma coisa que você pode fazer é fazer mais uma troponina 3 horas depois, se você estiver preocupado com o seu paciente, e se você não tiver disponível troponina ultrassensível no seu serviço. Porque se você tiver, a gente vai ver que tem um fluxograma muito melhor do que esse das variações de 20%, 0,3 horas. Então, troponina é um único marcador laboratorial necessário para o diagnóstico de infarto. Não é isolado e ele sozinho não diagnostica nada, mas de marcador laboratorial, ele é o único exclusivo que a gente vai usar. Agora, a gente tem que estratificar o risco de complicação do paciente. E aí, a gente tem que aceitar que nada em nenhum teste vai ser perfeito para fazer essa estratificação. É impossível prever o futuro, então não sei. Toda vez que você decide mandar o paciente para casa, você decide dar alta, seja o paciente de internação ou no pronto atendimento, você não consegue falar que ele não vai morrer nunca mais, até porque um dia ele vai morrer. Mas você não consegue falar com certeza absoluta o que vai acontecer. Então, algum nível de imprecisão a gente tem que aceitar. E aí, a medicina evolui muito nisso, né? A gente quer achar uma combinação de um exame que eu gaste o mínimo de tempo possível do paciente no pronto atendimento, com o máximo de segurança possível, entendendo e sabendo e não nos julgando, caso um ou outro caso saia aí pelas gretas e não tenha o desfecho que a gente gostaria para ele. E aí, de todos os scores, atualmente, o que é mais recomendado a gente usar é o de troponina 0,1 horas. Por quê? E aí eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. Mas a ideia do troponina 0,1 horas é que se o meu paciente for classificado como baixo risco, ele pode ir para casa. E quem é o paciente de baixo risco? É o paciente que tem uma troponina considerada muito baixa e ele se apresenta no pronto atendimento com mais de 3 horas do início da dor. Esse paciente pode ir para casa. Outra opção é o paciente que na primeira troponina deu baixa, a segunda também deu baixa e não teve uma variação entre as duas. E a gente vai ver que o que a gente considera variação é um pouquinho diferente. Pacientes de baixo risco podem ir para casa. Pacientes que não são de baixo risco, então ele não faz sentido eu ficar diferenciando intermediário de alto, porque a conduta vai ser determinada por isso daqui, que é mandar para casa, precoce. Agora, quem não preenche isso é qualquer outra opção. E qualquer outra opção, não estou nem aí, ele é um paciente que vai precisar ser melhor investigado. E se eu tomar a decisão de incorporar isso num pronto atendimento, eu vou trazer benefícios, principalmente temporais, e manter a segurança. O estudo que validou isso, 94% dos pacientes seguiu o protocolo. Então, tem dois jeitos de olhar essa informação. Primeiro, que foi um estudo que provavelmente vai ter uma validade externa razoável. Ou seja, se eu faço um estudo lindo e maravilhoso, mas ninguém segue o protocolo, às vezes a coisa funcionou dentro do estudo, mas só funcionou porque as pessoas não seguiram. Agora, se quase todo mundo seguiu o protocolo, quer dizer que se eu fizer o mesmo protocolo fora da instituição onde foi derivado ou validado, tem uma chance maior de eu ter os mesmos resultados de quem fez o estudo. Mas, se eu tenho 6% de paciente que o médico ignorou, quer dizer que existe lugar para subjetividade. E óbvio que existe, medicina é super subjetiva. Então, é entender que não é para seguir o protocolo de maneira cabresto, né? A gente precisa individualizar alguns pacientes, a gente vai ficar mais preocupado. E aí a gente vai quebrar o protocolo. Mas a maioria, né? Então, a cada 100, 94 a gente segue. 62% foi baixo risco, ou seja, a maioria que entrou nisso é baixo risco. E desses 62%, eu vi que teve um MACE de 0,2% em 30 dias e o paciente ficou 150 minutos para atendimento, menos de 2 horas. Olha que coisa maravilhosa. Hoje em dia, ainda mais com essa dengue, né? Você falar para o paciente que ele vai ficar só 2 horinhas e vai poder ir para casa, uma taxa de complicação baixíssima por causa da dor torácica que ele se apresentou, sucesso, né? Muito, muito, muito bom. E é o protocolo que eu mais gosto também. Mas é importante entender que nesses 6% vão ter os TEPs, as dissecções de aorta, as outras coisas que eu não vou poder mandar para casa mesmo a minha troponina negativa, que eu vou precisar dessa individualização. Beleza? E como é que funciona? Não, você tem que olhar qual que é o fabricante da sua troponina, e se não for nenhuma dessas, não pode usar, paciência. E aí tem a definição de o que é muito baixo, que eu mando para casa, o que é baixo, o que é não variar em 1 hora, porque não é a regra de 20%. E a gente coloca na tabelinha, fluxograma, resolve a vida do paciente. Por fim, achar que não existe angina instável, que vai estar lá representando 6% junto com as causas não cardíacas potencialmente muito graves, que eu não vou mandar para casa. Secção de aorta, TEP, pneumotórax.
Como é que funciona a angina instável? Por definição, metropolina negativa. As duas. É o paciente que tem uma angina em repouso, com mais de 20 minutos de duração. É o paciente que começou uma angina nova que está limitando. Então, se alguém chegar para você no pronto atendimento falando que tem uma dor torácica toda vez que ele faz exercício, e aí, se ele ficar quietinho, ele tá de boa. Você fez troponina veio negativa, a segunda troponina foi negativa. Mas você manda ele andar no corredor e ele sente dor no peito, você não vai mandar esse paciente para casa. Não importa qual troponina que vier. Né? Pacientes com sintomas em atividade, pessoal, via de regra, dificilmente um paciente bom candidato para ser mandado para casa. E uma angina de intensidade ou duração crescente. Então, doutor, há 3 semanas atrás, eu sentia dor só quando eu jogava bola, aí depois virou subir a escada, agora quando eu ando reto, e assim, hoje de manhã, só ficando paradinho para não sentir dor. Você não vai mandar esse cara para casa, independente de qualquer dosagem de troponina, né? E o tratamento vai ser igual ao do infarto, inicialmente, pelo menos. E por fim, último slide antes das perguntas. Isso aqui é muito importante. Nunca tenha medo de compartilhar suas dúvidas, suas angústias com seus colegas de trabalho, né? Mesmo que a pessoa esteja o mesmo nível de experiência que você, normalmente os conhecimentos são muito complementares. A avaliação de doutorado é uma coisa complexa, por mais que seja uma coisa que a gente faz todo dia, né? É uma coisa que dá dúvida, pelo menos deveria dar. Deveria dar dúvida todo dia. Diversas vezes eu fico coçando a cabeça também para ter certeza qual que é a melhor conduta para tomar com o paciente. E dividir essa angústia, dividir essa responsabilidade ajuda muito a gente chegar na conclusão do que vai ser melhor para o paciente. E eu vou abrir aqui para dúvidas, esse tempinho final.